Todos acharam João capítulo 3? Vamos ler do verso 22 em diante. Diz assim: Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Você já foi ao encontro de Jesus? Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da sua voz, da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Quantos aqui se alegram com a voz do noivo? Versículo 30. Repita comigo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mais uma vez, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluias. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Quantos já ouviram essa palavra? Muitos, né? Acredito que todos nós já ouvimos várias pregações a respeito desse contexto. Eu particularmente amo essa passagem. E é uma passagem que fala muito ao meu coração. E é onde a gente percebe que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, sim ou não? Nós sabemos que João Batista, ele foi o homem que preparou o caminho para a vinda do Filho, sim ou não? A Bíblia vai falar que ele era o precursor, aquele que ia preparar o caminho para Jesus. E uma das coisas que me chama a atenção é principalmente o verso 29, que diz: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, esta satisfação já se cumpriu em mim. É fato que João Batista, ele havia entendido que já havia se cumprido naquele momento o que ele era para fazer, sim ou não? Tanto que ele fala: portanto, esta satisfação já se cumpriu em mim. Ou seja, a noiva não é minha, a noiva é do Senhor Jesus. Eu que sou amigo do noivo, eu me alegro com a voz do noivo.
Mas agora é necessário que eu saia para que ele cresça. É interessante, irmãos, porque Deus sempre estabeleceu homens e mulheres no Antigo Testamento que já estava preparando este momento, para a chegada deste momento. Quando a gente fala do profeta Isaías, que é um profeta messiânico que fala muito a respeito de Jesus, já estava sendo preparado o caminho para que Jesus viesse. Mas nós precisamos entender o nosso papel como seus filhos. Nós que estamos aqui ministrando a palavra, nós que estamos aqui ministrando louvor, nós não estamos aqui para nos aparecer, mas nós estamos aqui para nos diminuir, para que o Senhor possa crescer. Porque eu não sou o noivo, os pastores não são o noivo. Quem é o noivo? Jesus é o noivo. E uma palavra que me chama a atenção, aqui no verso 3, no capítulo 3, do verso 30, que diz, é necessário, repita comigo, é necessário. O que é necessário? Mas você já parou para pensar o que significa essa palavra necessário? Alguém sabe me dizer o que essa palavra significa? Que é essencial, que é indispensável, que se não pode evitar, absolutamente preciso, imprescindível. Então, quando a gente olha para o contexto, quando João fala, é necessário que ele cresça, é prescindível, é indispensável, isso tem que acontecer. Assim nos nossos dias não somos nós, é preciso que nós diminuímos para que o Senhor cresça, porque o Evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. No Antigo Testamento, quando eles falavam, eles estavam falando sobre Jesus, mas o Antigo Testamento é só uma sombra do que aquilo ia acontecer, mas aqui nesse exato momento havia acontecido. E é interessante porque houve uma discussão ali sobre a purificação. Mas João Batista falou, não, eles estão indo para o lugar certo. Eles estão indo para o lugar certo. É necessário que isso aconteça, porque não sou eu não sou o Cristo. Porque estavam, mas Senhor, eles estão indo todo mundo para lá. Estão indo para Jesus, mas é para Jesus que é para ir mesmo. Porque o nosso alvo é Cristo. O alvo da igreja é Jesus. Quantos aqui já almoçaram hoje? Já estava falando de lanche aqui, estava dando fome já. Quantos aqui já jantaram? Tem alguns que já jantaram, outros não. Mas fala para mim, você fica sem comer? Não, né? Você toma café da manhã todos os dias. Você almoça todos os dias. Você toma um café da tarde todos os dias. Você janta todos os dias. Se possível ainda toma aquele leitinho da noite antes de dormir, sim ou não? Mas por que você faz isso? Porque é preciso ou porque é uma necessidade sua? É uma necessidade do nosso corpo. É uma necessidade que eu e você precisamos. Ou seja, é inevitável. É indispensável. Isso precisa acontecer. Então quando a gente olha para a palavra e a gente vê que é necessário que ele cresça e que eu diminua, isso tem que acontecer, irmãos. O nosso papel aqui é trazer Cristo, é revelar Cristo, através das nossas atitudes. O porquê que nós estamos aqui como igreja, é para revelar Cristo. Esse é o nosso papel. O nosso papel é revelar Cristo. Repita comigo, o amor do Senhor é profundo. Quantos creem nisso? Amém. Mas eu quero ir um pouco mais profundo nisso. Eu quero ir mais além. Qual é o papel daqueles que servem ao Senhor? O que eu e você precisamos fazer para que venhamos diminuir para que Ele cresça? Porque não é eu cresça e Ele diminua, mas o que eu preciso fazer para alcançar este lugar. Por favor, abre lá, em Efésios capítulo 3, verso 16.
Efésios 3, do 16 ao 21 diz assim: oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder, por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda o quê? Plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na eternidade em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. O que nós aprendemos aqui? Que existe uma altura, um comprimento, uma largura e uma profundidade, sim ou não? O porquê que eu preciso viver isso? Porque sem isso eu não entendo o amor de Cristo, sim ou não? Eu não entendo o amor de Cristo, eu não compreendo o amor de Cristo sem ter profundidade, sem ter o conhecimento da altura, da largura, do comprimento e profundidade daquilo que Cristo fez pelas nossas vidas. O que eu e você precisamos é de conhecimento da palavra. Nós temos falado muito aqui. Por que o povo peca? Por falta do quê? De conhecimento. Mas é conhecimento da palavra do Senhor, daquilo que a cruz representa. Olha o que a Bíblia diz no verso 19: e assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Pedro orou aqui no começo e falou para nós sermos cheios do Espírito Santo, sim ou não? Ele falou: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio da plenitude de Deus. Mas como eu alcanço essa plenitude? O que é necessário para que eu alcance este lugar em Cristo? Para que eu compreenda, para que eu viva esse amor que Cristo derramou por cada um de nós? O que eu faço, pastor? Qual é o meu papel? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Realmente é abandonar a sua vida. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda continuam com a vida passada. Infelizmente não abriram mão da sua vida passada. Mas Cristo abriu mão da sua glória para morrer por cada um de nós, para dar a sua vida por cada um de nós. É fato que Cristo se esvaziou a si mesmo, sim ou não? Mas agora, por que nós não esvaziamos de nós mesmos? Por que é tão difícil abrir mão do nosso ego? Por que é tão difícil abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, para compreender o amor de Cristo, para conhecer o amor de Cristo? O que é necessário, pastor? Qual é a necessidade que eu preciso? O que eu preciso fazer? Esses tempos atrás, nós fomos na escola onde meu filho frequenta, lá em Rio Claro, no Bahia, e estava tendo algumas apresentações lá, né? De ciências, essas apresentações. E a gente parou num lugar lá, tal, onde o rapazinho começou a falar, tal. E achamos interessante. Ele falou a respeito do oceano. Que no oceano, na profundidade do oceano, existe uma pressão muito forte. Quantos lembram daquele submarino Titã? Quantos lembram? Você ouviu essa história, sim ou não? O que aconteceu com ele quando ele estava chegando perto do lugar onde estava afundado o Titanic? Ele eclodiu, sim ou não? Mas por que aconteceu isso? Por causa da pressão, sim ou não? E ele explicando para nós a respeito do que aconteceu, porque aquele submarino não tinha capacidade
não tinha capacidade de estar naquele lugar. Entenda uma coisa, tem gente que quer ir fundo, mas não é capaz de abrir mão do seu eu. Como você vai ir fundo? Como você vai chegar lá no fundo se você ainda continua cheio de você mesmo? Sim ou não? Mas é interessante porque ele começou a falar, ele falou assim, e não é só isso. Lá no fundo do oceano, existem peixes pequenos, de 20, 30 centímetros, que somente eles conseguem estar naquele lugar por causa da sua pequenez. Então eles aguentam aquela pressão. E eu falei, uau, que legal. Então tem que ser pequeno para estar naquele lugar tão fundo. Sim ou não? Então quando a gente volta aqui para a palavra do Senhor, o que ele está falando é necessário que ele cresça e que eu diminua. Como Cristo vai aparecer se eu não diminuir? Se você quer ir fundo no oceano do Senhor, se você quer ir mergulhar no oceano do Senhor, mas se você não abrir mão de você mesmo, você não vai alcançar lugares altos no Senhor. Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? O menor. Mas por que acontece com ele? Mas você já viu quanto de pressão ele já sofreu para estar naquele lugar? É fato que aquele submarino Titã não estava preparado para chegar a 4.000 metros de profundidades. Saiba que o oceano, ele pode chegar a 11.000 metros de profundidade. É o Oceano Pacífico. Imagine a pressão que não é lá naquele fundo. Imagine só, irmãos. E é interessante também porque não são todos esses peixes que estão lá que conseguem subir até a superfície. Porque se eles subirem até a superfície, o corpo deles não vai aguentar o quê? A baixa pressão. Mas sabe qual que é o problema? A gente está tão acostumado a viver no raso, que a hora que dá um apertãozinho espana. Talvez não precisa nem andar 1000 côvados para frente. Talvez já no joelho já está doendo, sim ou não? A hora que chegar então nos lombos, como é que faz? Vai sucumbir? Mas o evangelho, irmãos, é profundo. O oceano do Senhor é profundo. Quantos querem mergulhar nesse oceano? Quantos querem viver nesse oceano? Então, abra mão de você. Você quer diminuir? Diminua. Mas é preciso que você suporte as pressões da vida. Quanto mais fundo você vai, maior vai ser a pressão. E talvez não estou falando pressão física, eu estou falando pressão espiritual. Que você só vence com jejum e com oração. Repita comigo, eu não nasci. Mais uma vez, eu não nasci para viver no raso. Então por que você continua no raso? Para mim está tão cômodo ficar sentado na cadeira, vou deixar para os pastores, eu vou deixar para os ministros. Não. Todos nós temos o chamado para pregar o evangelho. Todos nós somos levados a ir fundo, profundo, para conhecer o Senhor, sim ou não? É necessário. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Então, como o Senhor vai crescer? Quando eu diminuir. Quando você diminuir. Você quer revelar Cristo. Por que muitas vezes não está acontecendo mais as coisas hoje em dia? Ou por que está tão difícil os milagres? Ou por quê? Será que é porque a igreja já se acostumou com
a papinha com leitinho. A igreja não quer ir mais fundo? A igreja não quer mais conhecer a palavra do Senhor? Se eu não me engano, acho que o acampamento desse ano foi a respeito disso, sim ou não? Foi, não foi? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, sim ou não? É necessário que Ele cresça. Irmão, se a Bíblia está falando que é uma necessidade, então isso é preciso acontecer. Mas o que eu preciso? Ir fundo. Mergulhar no rio do Senhor. Se despir do velho homem. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Mas aí eu pergunto para você, o Espírito Santo tem liberdade para fazer isso na sua vida? O Espírito Santo tem essa liberdade? Porque é tão lindo ouvir falar, nossa, o Espírito Santo faz isso, o Espírito Santo faz aquilo. Mas ele é o que é mais bloqueado dentro da igreja. Irmãos, nós temos pregado que vai chegar um dia que pessoas lá atrás, no fundo, do outro lado da rua, vai ser tocado pelo Espírito Santo. Mas como isso aconteça? Como isso vai acontecer? É necessário que ele cresça ou diminua. Como as pessoas irão até Cristo se eu continuar ainda aqui em cima do altar pregando sobre mim e não sobre Cristo? O que João Batista disse aqui, ele falou isso. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário agora que ele cresça ou diminua. Parem de discutir. E se dirigiram a João e lhe disseram, Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado o quê? Testemunho. Irmãos, eles já falaram. Eles já falaram. Estavam questionando João Batista a respeito do que João estava pregando, já havia falado. Ele falou, o Senhor falou a respeito dele, ele está pregando lá e as pessoas estão indo lá. Mas é isso que é para acontecer. Nós estamos aqui, irmãos, para revelar Cristo. É que Ele cresça e eu diminua. Essa mesa está aqui para quê? Para revelar Cristo. O porquê que você toma a ceia do Senhor. O porquê que você ceia ao Senhor. Para trazer em sua memória aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Isso aqui, irmãos, é uma necessidade que nós precisamos. Seria bom que se todos os cultos nós partilhássemos a ceia, sim ou não? Não seria maravilhoso? Porque antigamente, eles iam nas casas partilhar o pão. Eles iam nas casas partilhar a ceia. Sabe qual que é a diferença deles? Da igreja do primeiro século para de hoje? Eles tinham necessidade da volta de Cristo. Nós não temos mais essa necessidade. Como isso, pastor? Você está tão preocupado em levantar de manhã cedo e em trabalhar do que realmente consagrar a sua vida ao Senhor. Você está tão disposto a trabalhar, mas quando chega de domingo você sempre coloca um empecilho para não vir na igreja. Chega de segunda-feira, no dia do culto de ensino, você está cansado. Sabe o que aconteceu? Você está se escondendo atrás de um trabalho ao qual quem lhe concedeu foi o Senhor. Você tem o trabalho, foi porque Deus te concedeu o trabalho. Você tem o pão de cada dia, não é por causa do teu trabalho, é porque o Senhor te concedeu. É o Senhor quem tem nos alimentado. O Pedro falou isso aqui na segunda-feira à noite. Ele é o Deus criador e sustentador da nossa vida. Irmãos, Ele não nos criou para deixar a torta reveria. Não, Ele criou cada um de nós para cuidar de cada um de nós. Mas eu estou tão preocupado em cuidar dos meus afazeres, que realmente se preocupar com a palavra para que Ele venha a crescer, para que as pessoas realmente reconheçam Jesus, eu estou deixando em segundo plano. Em segundo plano.
Aí você quer que Deus faça um milagre? Nós queremos ver Deus agir, os céus abrir sobre este lugar. A nossa responsabilidade, irmãos. Qual é a nossa responsabilidade? É amar a Jesus. É conhecer Jesus profundamente. É viver para Ele, por Ele. A noiva não é minha, a noiva é de Cristo. Vocês são dele. Vocês são propriedades exclusivas de Jesus. E como eu sei isso? Como eu sei, pastor, que eu sou essa pessoa? Quando Jesus, ele começou a falar com os seus discípulos: olha, eu vou partir. Eu vou precisar ir. Mas o que ele falou? Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou mandar outro igual a mim. Ele vai convencer vocês do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que carrega toda a verdade. É Ele que testifica com o nosso espírito das profundezas do coração de Deus. Como conhecer o coração de Deus sem deixar o Espírito Santo agir? A Bíblia fala que o Espírito Santo é um selo sobre a minha e a sua vida. Como eu sei, pastor? O Espírito Santo é o selo sobre a sua vida. Ninguém faz nada sem a ação do Espírito Santo. Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo venha. Até que o Espírito Santo venha. Qual é o nosso papel? É amar Jesus incondicionalmente. O nosso papel é se doar a Ele incondicionalmente. O que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Temos falado muito nesses dias. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O nosso culto racional. Mas aí fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sim ou não? Quantos aqui têm a mente transformada? Quantos aqui têm a mente renovada todos os dias? Irmãos, existe um passo, existe uma caminhada. Sim ou não? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Como eu vivo isso? Simples. Primeiramente, Romanos 12:1 que diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias que apresenteis, não vos amoldeis a este. Ele fala isso também, sim ou não? Só para vocês entenderem. Não tem como, se você não se sacrificar. Não tem como você apresentar o teu corpo como sacrifício vivo. Sem isso, sem renúncia, sem entrega, sem transformação de mente, sem que você não se adeque a este mundo, não tem como você provar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E como eu faço isso? E no fundo, não vos moldeis a este século. Não vos moldeis. Quantos nessa noite querem mergulhar? Quantos nessa noite querem provar do Senhor? Provai e vede que eu sou Deus. Ele é Deus, irmãos. Ele é o Senhor dos exércitos. Olha o privilégio e a honra que eu e você temos. Muitos lá fora não têm isso. Nós temos a certeza, porque há um selo sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que um dia o Senhor olhou e encontrou você um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. É esse que o Pai procura, esses verdadeiros adoradores que estão aqui na igreja adorando a Ele em espírito e em verdade.
E é interessante porque se você for lá no contexto, fala assim, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É indispensável. Se faz necessário. Isso precisa acontecer, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sim ou não? É necessário. É necessário. Então tenha coragem e se aprofunde no Senhor. Conheça o amor de Cristo que excede todo conhecimento, que vai além de todo conhecimento. Que vocês e eu iremos viver aonde? Na plenitude do Espírito. Quantos querem viver na plenitude do Espírito? Se coloque de pé. Lucas, por favor, coloque Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. Só para nós encerrarmos. Em verdade, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E a fé exige profundidade. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é o quê? E o que significa essa palavra indispensável? Necessário. Crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Essa noite é um momento de consagração ao Senhor. De consagrar a sua vida, a sua casa. Consagre-se ao Senhor nessa noite. Mas a palavra nos diz que é indispensável, ou seja, é necessário crer que Ele é real. Quantos creem nisso? Você crê nisso verdadeiramente? Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Porque Ele é real, Ele é verdadeiro. O nosso Deus se faz presente nessa noite. O Espírito Santo se faz presente nessa noite. E é por isso que nós estamos aqui, para engrandecer o nome do Senhor. E nessa noite, eu e você, iremos partilhar da ceia do Senhor, um momento ao qual iremos trazer em nossa memória, testificar com o Espírito Santo o amor de Cristo, aquilo que Ele fez por cada um de nós, e declarar: o Senhor está voltando. Aleluias! O Senhor está voltando. Façam isso até que eu volte. Aleluias! E sabe o que é mais lindo? Sabe o que é mais lindo? Hoje nós estamos aqui, a igreja que é a noiva de Cristo, tomando a ceia, na expectativa, no anseio, no desejo de um dia poder cear com o noivo, o dono da ceia. Amém? Que isso seja um motivo de júbilo, de alegria, de engrandecimento do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.